durante a nossa caminhada, iluminando as nossas mentes, os nossos caminhos, e que esse amor do Cristo venha derramar em nós e que nós possamos transmitir a todos aqueles que conosco participaram no dia de hoje. Obrigada, Jesus, a todos os encarnados e desencarnados que estão conosco, e que assim permaneça, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. O Espiritismo, todo mundo achou aí? Sim. Então vamos lá. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência que existe e qual é a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele, o Espiritismo, nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso mesmo, por serem compreendidos, relegados para o domínio do fantástico, do maravilhoso. É a essas relações do mundo espiritual com o mundo físico que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis, incompreensíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual, essa chave, tudo se explica com facilidade. Beleza? Ok. É a chave para entender o Evangelho, né? É a chave para entender o Evangelho. Entender tudo, né? É. Na verdade, é assim, nem tudo, porque tem mais coisa, né? E a Sim. gente não pode saber ainda. Legal, o Estevão usa essa chave também, a palavra-chave, né? Moisés é a porta, Jesus é a chave. 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificada nenhuma individualidade. Mas as pessoas não sabem disso, né? Elas acham que Kardec é a individualidade do Espiritismo. Elas tiram isso da onde? Da cabeça delas. Concordam? Concordo. Sim, Concordo. muita gente. Muita gente. Só que ele não é. O que ele fazia? Ele comparava informações de 1.100 espíritos. Então, mas não Ontem tem mesmo eu estava... Pode falar. Desculpa, João. Não, Ontem pode mesmo falar. eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim as coisas que o Kardec disse. Aí eu falei assim, mas Kardec não disse nada. Ele apenas Compilou, pôs no né? papel o que milhares de espíritos vieram dizer para ele. Ele foi apenas um instrumento. Quem disse foram os espíritos. Os espíritos, sim, falaram. Então vamos lá. Mas não tem personificado nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos, aí que a Andréia disse, que são as vozes do céu. De onde ele está tirando as vozes do céu, porque ele põe em itálico? No prefácio. O prefácio do Evangelho. Força do Espiritismo. É. Em todos os pontos da Terra, isso é importante. E por uma multidão inumerável de médiuns, de intermediários. Isso também é importante. Não são poucos os médiuns. Eles são em todos os pontos da Terra.
as mensagens são espontâneas e esses médiuns nunca se viram, falam até línguas diferentes. Isso é importante. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens Não. o tributo das suas luzes. O que ele quer dizer com isso? O tributo das suas luzes. Os seus ensinamentos. Ué, os seus conhecimentos. Da evolução de cada um. Conhecimento. Exato. Para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que nos espera. Olha aí a sorte que nos espera, hein? Vamos fazer as coisas certas. 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas, pelo contrário, desenvolve o ensino do Cristo, completa o ensino do Cristo e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas de forma alegórica. E a gente sabe porque ele disse de forma alegórica, né? Disse lá atrás que a gente não tinha conhecimento, que era preciso dar tempo à ciência para ela progredir. Então ele teve que falar de forma alegórica e não de forma clara, deixando para o futuro explicar de forma clara. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Mas o Cristo anunciou? Sim. Não, ele naquela reunião, última reunião, está em João 14, eu vos enviarei o Consolador prometido. Ah, sim, foi. Exato. Então o Espiritismo vem cumprir o que o Cristo disse que cumpriria. Porque o Espiritismo é a obra do Cristo, que ele mesmo preside. O Cristo é o presidente da terceira revelação do Espiritismo. Assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então tá aí, essa fase atual também não teve uma fase que não foi de preparo, né? Às vezes pela dor. A dor nos ensina mais do que os livros, né? Sim, certeza. Ah, sim. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou, se acreditou, a incompatibilidade que se creu existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento. Mas o ensino do Cristo precisava de complemento? Sim ou não? Não. Sim, Não, naquela acho que época, nós sim. façamos a nossa parte, né? Praticando. Acho que é isso. Só se for o complemento, é a prática, né? A gente tem que praticar. Agora, as coisas que ele ensinou, ele não disse tudo? Porque a Não. ciência não permitia, né? Permitia. Ah, sim, aham. Não permitia.
Então, realmente, ele não ensinou tudo, não que ele não soubesse. Ele sabe tudo, mas não teria sentido ele falar para nós, porque a gente não entenderia. Sim. A época que ele veio, a gente era muito primitivo, então muita coisa ele deixou só em germe, lembra? São palavras literais aqui, a gente estudou na aula passada. Deixou E o agora germe também, de né? conhecimentos futuros. Hã? E agora também, né, João? A gente ainda não tem esse conhecimento todo da ciência, a Terra tem muito pouco em comparação a mundos superiores. Nós não sabemos muita coisa. Não sabemos muita coisa. Exatamente. E para a revelação do Espiritismo, já sim, a gente já conhece alguma coisa. São chegados os tempos. Então, chegou os tempos em que os ensinos do Cristo podem já receber o seu complemento. Em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser revelado. Em que a ciência, percebe? Então, agora vamos revelar o mundo espiritual, porque os homens já estão em condição de compreendê-lo. Pelo menos uma parte. E daqui a pouco todo mundo. É chegado o tempo em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento espiritual. E a gente vê as universidades agora estudando, né? Religiosidade e saúde, o espírito e a saúde do corpo. Não é isso que estamos vendo aí? O poder da prece na melhora O poder dos da prece pacientes. nos Na hospitais, melhora dos nos tratamentos. Aí a gente vê aí, eles estão botando pessoas que fazem oração, que fazem meditação, naquelas máquinas de tomografia de pósitron, aí vê as energias mentais das pessoas que fazem oração. Então a ciência está deixando de ser exclusivamente materialista. Ela está começando a levar em conta o elemento espiritual. Em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis das matérias, essas duas forças, uma deixando de ignorar a outra. Essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá, ela não está, ela está adquirindo inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, elas se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Era preciso preencher alguma coisa, trazer um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está onde? Está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Essas leis são tão imutáveis quanto as que regem os movimentos dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações foram constatadas pelas experiências que existem as relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que essas leis são imutáveis, fez-se uma nova luz. É um novo campo de conhecimento. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Um dia a gente chega lá. Estamos chegando, né? Estamos chegando. Outras pesquisas são submetendo as pessoas ao tratamento dessas tomografias. Os estudiosos aí da área da psicologia, da psiquiatria, já conseguem diferir quando a epilepsia tem por fundo
um defeito físico e quando não tem. Sabiam disso? Não. Não. Já começam a fazer isso. Então, para algumas pessoas, elas estão dando um tratamento psicológico e para outros elas estão dando remédio. Medicamentoso. Fazendo essa distinção aí, observando a luminosidade cerebral, as deficiências físicas ou não dos cérebros. Às vezes a química, né? A química é o que ocorre na hora, né? Exato. Isso começou há muito tempo atrás, quando eles começaram a observar aquele pessoal do Tibete fazendo oração, fazendo meditação. Eles reduziam até a pulsação cardíaca. Lá pela década de 70. Aí pronto, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Vamos lá. Mas nisso, e lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? O Emmanuel, o prefácio. O prefácio dos Domínios da Mediunidade, Emmanuel diz... Pode falar. Não, que ele vai falar da cada época das descobertas, né? Científicas. E o que ele fala com relação ao futuro? A gente vê que tudo isso foi só por conta de orgulho, né? Que nada teria sido separado. Mas os homens, por puro orgulho, acabou separando e que travou a nossa evolução. Agora, não só também desde a questão do orgulho, mas também a questão da dominação, porque a gente gosta de dominar o outro, a gente gosta de impor o que a gente pensa, a gente quer que os outros pensem igual. É aquela questão do domínio também. O que a gente vê assim hoje, você para ver esses stories, você vê que tem muito cientista que acredita em Deus. Mas, de certa forma, parece que prevalece. E a gente sabe que tem porquê também atrás disso. Não deu para ouvir, Deise, direito. Final. Então, assim, a gente sabe que tem um porquê também atrás de tudo isso, desses homens. Porque, às vezes, reencarnação passada passaram por situações... tiraram essa crença deles em Deus, né? Ou por orgulho, é isso que eu falo, é por personalismo de cada um. E a ciência não progrediu. Porque notícias, como foi no caso da Tachou, como é o psicoscópio, a gente tem esse intercâmbio para fazer coisa melhor e a gente sabe que é por lá que vem as ideias, né? Mas aí a ciência vai pegar um ramo que não acredita em Deus, acaba separando, né? E daí vem o misticismo de toda a época que esse Deus não... Os religiosos eram sagrados, né? Os religiosos não é só nas tribos indígenas, eles são sagrados. Acaba vindo a ser... Não, filho, você não pode, filho. Não. E também, além disso, né, tinha um vazio, como diz aqui no livro, né? Faltava um traço de união entre a ciência e a religião, né? E quem veio unir essas coisas? O conhecimento das leis do mundo espiritual, certo? Sim. E a relação desse mundo espiritual com o mundo físico. Isso começa a surgir agora. Sua alma está muito atribulada. Você está muito aí nervoso. Isso vai te gerar uma ansiedade que vai te trazer um problema físico. Além de tudo, teus hormônios vão ficar alterados. Você não vai produzir a serotonina adequadamente, nem a noradrenalina. Isso tudo porque teu espírito está muito atribulado, está muito ansioso aí. Percebe? Esses conhecimentos aí vieram agora. Mas o que Emmanuel vai dizer com relação ao futuro é que as verdades espirituais vão surgir dos laboratórios. As verdades espirituais não vão vir do templo religioso. As verdades espirituais vão surgir com os matemáticos, com os físicos, com os químicos, com os geômetras. Lembram disso? Suri. E os cientistas não sabem, mas eles são sacerdotes da fé a favor de Deus. Lembram disso? Lembramos, mas... João,
Aquele livro Perispírito, você já até citou ele, porque você já estudou algumas coisas dos Almino Zimmer, né? Zimmermann. Então, lá tem algumas... Meu Deus, meu gato está destruindo o negócio aqui. Lá tem algumas experiências de médicos, aquele casal, você talvez lembre o nome, aquele casal que descobriu, os Kirlian, a energia Kirlian. Lá nesse livro, cita o nome do casal, eu não lembro agora. Fala. Então, assim, de tempos em tempos, eles vêm descobrindo que nós não somos só matéria, que a matéria tem energia, que de tempos em tempos, alguns cientistas vão, até que eu acho que todos vão chegar na mesma conclusão, né? Como você falou, quem que assina mesmo o prefácio nos domínios? Da Emmanuel, né? Que os cientistas serão sacerdotes da fé, né? Muito interessante. Mas o Oriente já é mais avançado. Nesse sentido. Então, vamos lá. Então, uma vez constatada pela experiência essas relações, todo mundo achou aí? Fez-se uma nova luz. Me perdi. Vamos ler o parágrafo inteiro, então. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje. Achei. Por que razão? Porque cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista, elas se repeliam mutuamente. Aí foi questão, envolveu o sentimento, envolveu o orgulho, envolveu a ideia de dominação. Porém, também, era preciso alguma coisa para preencher o espaço vazio que as separava. Preencher um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está onde? Está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. E regem a relação desse mundo espiritual com o mundo corpóreo. E as leis que regem essa relação são tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé. E quem foi vencido? O materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, né? E tem muita gente atrás que ainda não aceita, né? Sim. Até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral. Que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Então, o que a gente vai deduzir aí do coronavírus que está flagelando o mundo? A consequência será moral. Uma evolução moral. Uma evolução moral. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega essa elaboração, a sua plena realização e vai marcar uma era nova para a humanidade. Então, o Espiritismo, né, veio numa elaboração que durou quase 2 milênios, e chegou a hora da sua plena realização. O Espiritismo vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais. Como que as pessoas se relacionam? É isso que tem que modificar. Às quais ninguém terá força para se opor, porque essa modificação, melhorar as relações sociais, estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Beleza, gente? Beleza. Por exemplo, as matanças que hoje se observa no Oriente Médio, isso daí foi comum na Europa no século XVII. Século XVII na Europa, todo mundo sai na rua com uma espada ou com um machado na cintura ou as duas coisas. Qualquer mínima ofensa, alguém morria.
e ficar um monte de corpo pela rua. Então, melhorando a relação social aí. Instruções dos espíritos. A nova era. Não foi isso que ele acabou de falar? Foi. A melhoria da relação social que vai marcar uma nova era. A nova era. Mensagem de quem? Acho que é Santa... Não. Espírito israelita. Um espírito israelita, né? Quer dizer, um descendente de Jacó. Interessante. Alguém que foi descendente de Jacó lá do estado de Israel. Foi filho de Isaac, neto de Abraão, né? Então vamos lá. Então, a mensagem dele. Deus é único. Deus é único. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que é da Daisy. Tá É o meu? Daisy? Hã? Será que é o meu? Agora parou. Parou. Então Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então o que é que ele está falando aí nessa parte? Deus é único. Deus é único e o que mais? Moisés é o espírito que ele Moisés enviou. é o espírito que ele em letra maiúscula. Ele deu. Deus, né? Então Deus enviou Moisés à terra para quê? Torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Para que todo mundo acreditasse. Para que todo mundo acreditasse que tinha um Deus único, certo? Sim. Essa foi a missão de Moisés. Não só para os hebreus, como também para os povos pagãos. O povo hebreu, agora não só Moisés, o povo hebreu inteiro, foi o instrumento de que Deus se serviu para revelar por Moisés e pelos profetas, para que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. Beleza? Sim. Porque é o povo hebreu que vai sustentar. Diferentemente de todos os povos, independentemente do que sofresse, ele vai sustentar a ideia do monoteísmo. Certo? Todos os povos, professores, né? Todos os outros povos faziam o contrário. Por exemplo, vai ter uma guerra entre povos. Se algum povo foi vencido por outro, o povo vencido passa a acreditar no povo do outro Deus, porque o outro Deus era melhor, foi o vencedor. Sabiam disso? Mas o povo hebreu não. Sofrendo, chamando a atenção pelas dificuldades pelas quais passavam, eles mantinham a religião monoteísta acima de tudo que pudessem sofrer. Porque eles tinham o mandamento, amar a Deus sobre tudo que se possa viver. Deu para entender? Sim. Então, a história de Estevão, a irmã dele, Abigail, e o pai, a família dele. É a história da família do povo hebreu em qualquer parte do mundo, sofrendo muito, mas sustentando o monoteísmo acima de tudo. E sendo agredido, e como resposta, realizando orações. Beleza? Beleza. Se eles fossem atacados no sábado, eles iriam se defender? Não. Não. Eles mantêm o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, esse povo foi o instrumento de que Deus se serviu. Aí vem Moisés e fala para o povo hebreu de um Deus único, mas ele quer adorar uma serpente, ele quer adorar um bezerro de ouro. Mas Moisés está trabalhando o próprio povo hebreu. E os profetas também trabalhando o povo hebreu. Quando o povo hebreu fica apto a uma crença constante num Deus único,
Então ele serve de instrumento para os outros povos. Deu para entender? Sim. Mas não foi algo assim fácil a ser vencido. A ideia do paganismo, da existência de muitos deuses. Porque houve época em que o panteão grego ou romano chegou a ter mais de 30 mil deuses. Eu não lembro direito se é o grego que é o romano, então não vou mentir aqui, vou falar lá o que é um desses dois aí. Chegou a ter mais de 30 mil deuses. Então, e as vicissitudes, quer dizer, as dificuldades, as contrariedades, as coisas gravíssimas que eles passavam. Porque passou, esse povo destinavam a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Quer dizer, então eles não tinham nem noção da existência de um Deus só. Dá para acreditar? Está caindo um raio do céu, é o Deus do raio. Está dando uma secura no ambiente. Deus da chuva está com raiva da gente. Percebe? Então, para cada fenômeno tinha um Deus. E o que aconteceu? Não, vamos ter que criar na cabeça desse pessoal a ideia de que existe um único Deus. Como? O povo hebreu foi o instrumento disso. E as dificuldades pelas quais eles passavam, mantendo a ideia do monoteísmo acima de tudo, mostrou para eles que a verdade era o oposto do que eles faziam. Se eu estou sofrendo, então eu vou acreditar nesse Deus ou naquele. Não, mantém sua fé num Deus só. Mantém sua fé num Deus só. Independente do que você passe, mantenha a fé num Deus só. Quem fazia isso? O povo hebreu. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm a máxima completamente detalhada, com todas as circunstâncias, para a gente aplicar em todas as partes da vida. O começo. Deu para entender? Então, os mandamentos de Deus é a primeira lição. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o início da mais ampla moral cristã que ainda seria ensinada. Os comentários da Bíblia, porém, aí as pessoas, não, vamos comentar a Bíblia, mas as pessoas têm pouca luz. Então, restringiu o sentido. Deu uma piorada. Né? Sim. Também, os legisladores eram sábios. Não tem como dar toda a luz. Porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante. Quer dizer, uma página inicial. Entendeu? Uma fachada, um prefácio. Qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade deveria percorrer. Devia percorrer ainda, está no começo da estrada. A moral, isso é a mensagem de um espírito, certo? Sim. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos. E jamais iriam compreender a ideia que se devesse perdoar um inimigo. Deu para entender? Então, então nós éramos muito atrasados. Muito atrasados. Semi-selvagens nós éramos. Então pensa bem. Vamos chegar para essas pessoas semi-selvagens. Chega para um indígena aí, mas o indígena já está progredindo muito, né? Já. Alguém pior que o indígena aí. Aí você diz para ele, olha, vamos adorar a Deus. Faz uma oração aí, como a gente faz aqui no... Que é isso? Que é isso? Você acha que você vai adorar a Deus com essas palavrinhas de meia tigela que você está dizendo aí?
Você tem que matar um carneiro. Tem que dar o que era. Você tinha que ofertar aquilo que mais te agradava. Como a gente passava fome em todo lugar, quando tinha alguma coisa para comer, isso era o que mais agradava o homem, né? Então, o que ele vai oferecer? O que ele vai oferecer? Era material, né? Tem que sacrificar material, porque essa é a forma com que ele entendia. Percebe? Agora diz para os israelitas dessa época semi-selvagem: não, perdoa os egípcios. Não, perdoa os seleucitas. Não, perdoa os babilônios que invadiram sua terra aqui. Sem sentido, né? Semi-selvagem. Como é que você vai dizer para... Quando se perdeu a história de que o espírita tem que estudar mais só o Novo Testamento? Porque fala assim, não, o espírita tem que estudar mais o Novo Testamento do que o Velho Testamento. Mas vendo o que você está falando aí, João, complementa. Para a gente entender realmente o Novo Testamento, a gente tem que estudar esse Velho Testamento aí. E fala assim, não, só as máximas, os espíritas estudando só a máxima de Jesus, tá bom. E vendo do jeito que você está falando, não é bem assim, né? Mais ou menos. Seria bom, né? Mas comparando assim com os livros de André Luiz, de Joana de Ângeles, e como a gente não tem muito tempo... É muita coisa, né, João? É muita coisa. Por exemplo, o próprio Chico dizia que ele não sabia muito do Antigo Testamento. Mas não é o que o Haroldo Dutra fala, né? O Haroldo fala que a gente tem que estudar o Velho Testamento. É bom saber tudo, como Paulo diz, né? A gente não consegue saber nem um décimo das situações. Mas o próprio Chico narrava, né? E o Divaldo já narrou, não. Eu não sei muito do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento, para mim, é a história de qualquer povo. É como a história do povo alemão, é como a história do povo francês. Todas as histórias dos povos vão ser meio semelhantes à história do Antigo Testamento. O Divaldo já disse isso. No livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, ali tem muita coisa que ele vai explicando dos povos e tudo. Ali já dá para você pegar mais ou menos uma boa parte, né? Como começou a humanidade e tudo, porquê da situação. Eu não falo o interesse deles lá, como filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. Não é nesse ponto que eu falo, mas isso que eu estou colocando aí. Conhecer a história para que a gente possa vir entendendo a evolução, né? Sim. E isso aí quase a gente não vê, esse estudo. Você sabe, Xará, tem um programa no domingo na TV Novo Tempo, canal aberto. Eu não sei como que é no canal fechado, né? No canal a cabo, eu não lembro o número, talvez o Hélio lembre agora. No canal aberto é Novo Tempo. Chama-se... É um pastor. Evidências, o nome do programa. Ele vai fazer uma correlação da história bíblica, porque você sabe que os evangélicos estudam, né? Essa parte do Velho Testamento. Vai fazer, mas é muito legal, porque ele faz o programa, é um pastor que faz, mas, como diz o nome, Evidências, é baseado na arqueologia, na história. E ele faz correlação, por ser pastor, com a história bíblica. Eu acho interessante a gente assistir. Chama Evidências. Começa 8 horas da manhã, todo domingo, no canal aberto Novo Tempo. Entendi. Muito legal. Percebe? Como você vai falar para uma pessoa semi-selvagem que as coisas, o interesse maior que ela tem na vida é a busca do alimento. Que ela oferte a Deus palavras. Que ela deva perdoar uma outra tribo. Então, tudo que você está falando aí é explicado como um ritual da história nesse programa. Por isso que eu achei interessante. Entendi. Interessante, Você lembrou de muita coisa, né? Lembrei.
É porque realmente é um ritual, né? Isso que eles faziam era um ritual, né? Ou Eles seja, acreditavam. Não era acreditar. uma maldade. Tanto que eles tinham aquela coisa, não, vamos dar um bezerro, o melhor bezerro, tudo, vou dar Exato. para Você não vai Deus. dar o bezerro doente, magrelo, sem carne. Exatamente. Nesse programa ele mostra os locais desses rituais que estão ainda lá em Israel. A maioria... aí fala dos povos que invadiram e mostra na arqueologia as evidências, como diz o nome do programa, dessas invasões na arqueologia e nos rituais. Eu achei muito interessante esse programa. Uhum. E às vezes os sacrifícios humanos, eles não eram pessoas más. Você vê aqui porque quando fala a palavra sacrifício, não é assim no sentido de matar. É o sacrifício para quem está praticando. Uhum. Percebe? Porque eles não iam matar uma pessoa qualquer. Um rei ia matar o seu próprio filho, por exemplo. Ia matar a sua filha. Porque está uma praga no reino. O reino está sendo invadido. Uma secura muito grande. Já se ofertou os carneiros. Não deu resultado nenhum. Aí o que você faz? O que fazia? Vamos ter que fazer um sacrifício nosso maior significativo. Aí você vê um rei matando seu próprio filho, matando sua filha. Então é nesse sentido. Então vamos lá. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moral. Você vê aí, vai nas cidades antigas, cidades históricas antigas desse tempo. Tem monumentos imensos. Tem coisas magníficas e às vezes até gigantescas, né? Como o Templo de Ártemis. Quem já viajou aí pela Europa pode falar. Ou pela Ásia. A arte, a ciência, muito conhecimento de ciência, de remédios, da astronomia, da agricultura, sistemas de irrigação. Às vezes você vê em Roma que tem aquedutos de 40 metros de altura trazendo água, sei lá da onde, para a cidade de Roma. E na própria cidade tem uns bebedouros. Às vezes está dentro da casa dos ricos, mas às vezes está na cidade, assim. Está espalhado na rua. Um bebedouro que não para de cair água ali. Um bebedouro que não para de cair água. Então todo mundo podia matar a sua sede ali. Né? Banheiros públicos com água corrente o tempo inteiro. Então, eles têm conhecimento do ponto de vista das artes? Tem. As obras magníficas. As obras magníficas, as obras egípcias, as pirâmides egípcias, enfim, todos os povos, você vê a arte deles uma beleza. Muito conhecimento da ciência. Mas imoral? Nenhuma. Nenhuma. E eles não teriam se convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Imagina, convidar esse povo antigo. Senta aí agora, vocês. Senta aí tudinho. Alguém faz uma oração. Vamos fazer uma reunião mediúnica. Vamos ler esse livro aqui. É isso. Vamos ensinar o espiritismo para eles. De jeito nenhum. Vamos ler esse livro aqui? Não, eles têm que participar de algo fantástico, com plumas de aves de todas as espécies coloridas, tem que ter uns instrumentos, vai ter que cortar a cabeça desse carneiro, vai erguer a cabeça do carneiro lá no alto, tem que participar de um ritual, porque uma religião de senta aí, vamos estudar, não vai. Não vai. Era necessária uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos. Percebe? Vamos sacrificar aí o melhor animal. Vamos sacrificar uma pessoa. O sacrifício fala na alma, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito.
O Cristo foi o iniciador. Aí, mas também, por exemplo, você vê, Abraão, ele não ia matar Isaac? Ia. Ia. O que Isaac era para Abraão? O filho Filho o dele. primogênito, né, dele. Filho dele, percebe? Ora, se Abraão, que é o pai do povo hebreu, iria sacrificar o seu próprio filho, ele não está pegando, eu vou pegar aqui uma pessoa desconhecida qualquer e vou matar essa pessoa, isso é sacrifício. Que sacrifício é esse? Eu vou matar alguém do inimigo. Não, eu tenho que sacrificar a mim. Aí Abraão vai, que é o pai do povo hebreu, vai sacrificar o próprio filho. Mas aí aparece, ele tem um fenômeno mediúnico, e aparece um espírito e diz que é para ele parar com aquilo. Isso é uma representação do que eles faziam antes. Deu para entender? Deu. Não foi assim o Abraão, isoladamente, ao longo da história, ele fez um sacrifício, não. Ali está marcando o final de uma época de muitos e muitos sacrifícios de pessoas humanas. Deu para entender? Mas que não termina ali. Por quê? Porque Abraão parou de fazer, então agora todo mundo vai parar de fazer? Não, quem é esse Abraão aí? Então o sacrifício, apesar de Abraão marcar o fim do sacrifício para o povo judeu, em outros lugares está todo mundo praticando sacrifício. Aí vem Elias. Elias do século 9 a.C. Ele vai na região da Samaria. Está todo mundo sacrificando os seus filhos ao deus Baal. E ele manda degolar a cabeça de quantos milhares de sacerdotes, lá 500 sacerdotes, sei lá quantos sacerdotes, que tinham essa prática. Deu para entender? Então, o fim do sacrifício veio crescendo. Começa com Abraão e aquele pessoal que está unido a ele ali, vamos parar com isso. É o fim. Mas em outros lugares está sacrificando. Então, vem Elias em outras regiões e diz, é o fim dessa história de sacrifício. Vamos sacrificar esses próprios sacerdotes que não estão entendendo ainda que é para parar com isso. Mas se você for a história da África, tem sacrifício praticado há 100 anos atrás. Se você for nas comunidades africanas, as tribos africanas, 100 anos atrás tem gente praticando sacrifício humano. Tribos praticando sacrifício humano. Sabe a coisa? Tem religiões até hoje que sacrificam animal, né, João? Hã? Tem religiões que até hoje sacrificam animais. Aqui mesmo, né? Mas ainda existe. Ainda existe, ainda aqui. Então, agora, vamos lá. Mas aí já não é para Deus, né? Fala na alma. Hã? Sacrifício hoje em dia já não é mais para Deus. Eles sacrificam para obter coisas dos espíritos. Para obter favores, para obter... eu quero a minha mulher de volta, eu quero dinheiro. Pelo amor de Deus. Então, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura. Antes, toda moral é meio impura. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da moral mais sublime, a moral evangélico-cristã, que já renovou o mundo. E há de renovar. E há de renovar. E há de aproximar os homens. Então, estamos distanciados. E há de torná-los irmãos. E há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, da moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando a Terra a morada de espíritos superiores a que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, a natureza inteira, e nós somos naturais, certo? Nós somos da natureza. Os átomos que estão aqui no meu corpo é o mesmo de uma mesa. A qual a natureza, incluindo o homem, está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance.
são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Em elas quem? As morais, a moral. As ideias As morais. ideias morais. As ideias morais têm que seguir a mesma rota que percorreram a ideia da liberdade, suas precursoras. Percebe as ideias de liberdade? Elas vão se estabelecer tranquilamente? Acho que não. Não. Vê a Revolução Francesa, por exemplo, né? Que veio trazer o ideal de liberdade. Muita luta? Bastante. Muita luta. Imagina que antes não tem liberdade. Alguns são escravos dos outros. A Roma Antiga chegou a ter 200 mil escravos quando a população não era nem de 1 milhão. Então, não importava se você tinha 70 anos, se você estava doente ou alguma coisa, aquilo, outra. Você era escravo, você tinha que fazer a coisa. Acabou. Então, a ideia de liberdade teve que surgir. A ideia que ela percorreu para se libertar foi de luta. Então, as ideias morais também não vão se estabelecer sem luta. Percebe o que ele está dizendo? Vai percorrer a mesma rota das ideias de liberdade. Porém, já não será lutas físicas, mas às vezes são informações de palavras, né? Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Aí vai Chico Xavier, escreve alguma coisa no jornal, vem um jornalista querendo provar que ele é um mentiroso, que aquilo tudo é uma farsa. Percebe? Só que o Chico sabia lutar bem, né? Se defende, mas não agride. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos. Para atingir a maturidade... Tem que ter algum papel? Então, isso é de atrito, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, vai demorar um prazo longo, essas ideias esse período de abalos e discussões, passou esse período, passou. A beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá no espírito israelita. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Beleza. Vamos. Então vamos lá, quem faz a oração final? Eu faço. Querem comentar alguma coisa aí? Eu estou pensando assim, que agora nós estamos passando por essa fase, né? Que há um embate, pelo menos no país, aqui no país que eu estou me referindo, que há um embate entre a moral, né? Aquilo que a gente achava tudo natural, que era comum, todo mundo fazia, e era errado, mas todo mundo fazia. Mas todo mundo faz. Hoje está sendo questionado, né? E nisso está surgindo muita discussão, muito um embate mesmo para que a gente venha atingir essa nova fase, né? Da moral e da liberdade. Verdade. Verdade mesmo. Não é mais tudo comum, né? É tudo normal, né? Era comum, mas não era normal. Verdade. Eu só ia tocar no ponto da história da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa sobre Pode falar, André. Os direitos, né? Da liberdade. Foi uma história muito impactante e é uma história muito bonita de estudar, viu? Porque o que se viveu na época não foi um período muito fácil, não, para milhares de pessoas, né? Foi
momento muito estarrecedor da história da humanidade, mas que foi necessário, né? Que depois disso foi uma virada de página, né? Mas é muito linda a história. Quantos espíritos ali de luz não se fizeram presente, com certeza. Verdade. Muito linda a história da Revolução Francesa. Serviu de base para a independência de vários países, né? E ao mesmo tempo é uma história muito, muito triste também, né? Pela morte de muitas pessoas, né? Principalmente as mais humildes, né? Verdade. Posso fazer a prece? Pode fazer. Você. Jesus, nosso mestre amigo, agradecidos que estamos, Senhor, por essa reunião, por todo o aprendizado que estamos tendo com esse público. Fortalece-nos, Senhor, para que nós realmente possamos compreender os seus ensinamentos. Abençoa também todos os irmãos e irmãs que não possam estar participando por algum motivo. E abençoe nós, todos, toda a humanidade, hoje e agora. Amém. Graças a Deus. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Amanhã. Amanhã no bate-horário. Vamos fazer o feijão.